Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Nando Silvestre, aqui do canal Unificar. Hoje eu coloquei o nome, gente, como Umbanda Dimensional. Uma hora vocês vão entender por que eu mudei o canal para Umbanda Dimensional. Ainda me apresentarei como canal Unificar, isso faz parte, tá? Mas uma hora eu vou fazer um vídeo explanando isso, por que eu mudei o nome do canal para Umbanda Dimensional. E antes de mais nada, gente, pelo amor de Deus, assiste o vídeo até o final, é conhecimento, é bom para vocês, tá certo? E antes de mais nada, põe aí um joinha, se inscreve no canal, deixa comentários, gente, isso é muito bom, faz bem pra gente poder, né, tá conseguindo produzir muito mais vídeos, né? E que mais? E compartilha, tá? A gente vai ficar muito feliz aí com o compartilhamento. Tema de hoje, como o seu espírito foi criado, parte 3, tá? Gente, faz muito tempo que eu gravei a parte 1, faz muito tempo que eu gravei a parte 2, e uma irmã, no fim, falou, eu não achei a parte 3. Falei, caramba, tá na hora de eu retomar. Porque, assim, eu gravo em 3 plataformas e às vezes você deixa passar. Mas vamos lá. Gente, eu vou até colocar aqui, eu vou até pegar meu controle, que eu não sou de fazer, como se diz, roteiro, mas é bom para lembrar. Então vamos lá, gente. A gente vai falar, assim, da primeira parte, né, de como o espírito ele é criado, né? Então a gente começou aí com o plano fatoral. Quem não sabe, quem não viu essa parte ainda, você vai encontrar ela aqui, tá? Que é o primeiro vídeo. Depois ele vai para o plano da vida, que é o plano essencial. Eu também vou deixar ele aqui, tá? E beleza, o de hoje é quando o espírito vai para o plano elemental ou energético. Gente, nesse plano, quando a gente passa para esse plano, imagine que a gente está dentro do útero da mãe e temos o cordão umbilical, no qual nos nutre, né, com todos os nutrientes e vitaminas e sais e tudo mais que a gente precisa para desenvolver o feto, né? Mas só que tem uma diferença. Esse cordão ele é um cordão energético, que ele absorve energia pura, tá? Ele não absorve mais essência, ele absorve energia pura, o elemento puro, tá? Então nesse estágio, o que que acontece? Ele é um estágio que aonde o espírito todo vai se desenvolver até chegar a produzir aí, a desenvolver, né, todos os principais chakras do corpo, né, astral, tudo bem? Tá? Porque não tem nada a ver com material. Então, ele vai ficar nesse plano até ele desenvolver todos esses, né, todos esses chakras, tá? Então, o importante de entender é o seguinte, que nesse plano energético, esse plano energético ele é dividido também, né, por vários outros planos. Porque é igual eu falei, cada espírito ele é criado sobre uma energia, sobre um cruzamento de energia ou sobre o cruzamento de várias energias. Então, assim, por exemplo, meu espírito, né, no caso, ele foi criado em um determinado tempo. O de vocês que estão assistindo nesse momento foi criado em outro tempo, com outras energias, com outras essências e tudo mais. Tá? Então, por isso que existe aquele fato de que ninguém é igual a ninguém. Por que ninguém é igual a ninguém? Porque todos nós temos uma particularidade. E o universo, ele, de segundo em segundo, ele, como é que se diz? Produz energias ímpares, que você nunca vai achar outra que seja igual, por conta da somativa que ele tem. São como os números, é infinito, tá? Então, assim, as combinações são infinitas. Então, assim, vamos supor, aí, nesse segundo, um espírito foi gerado, ele nasceu de uma coisa. No próximo segundo, outro já foi gerado. No outro segundo, outro já foi gerado. Então, assim, é uma coisa, sabe, que vai indo, e não tem essa repetição, tá certo? Então, por isso que quando você fala nesse sentido, você vai falar de... é, você pega só para me lembrar, tá?
As dimensões elementais aonde esses espíritos são criados, elas são, né, as quatro que a gente já conhece, né, que é a dimensão aquática, dimensão eólica, dimensão igníea e dimensão telúrica. São as quatro que a gente conhece, né, que no caso é água, fogo, ar e terra, tá? Aí além dessas a gente tem a dimensão mineral, isso, dimensão mineral, dimensão vegetal e dimensão cristalina, tá? Então, os espíritos são banhados por essa energia também. Então, o que que acontece? Você fica ali se nutrindo dessa energia. Muitas das vezes, o que que vai acontecer? Um espírito está sendo... Vamos citar um exemplo aqui de um espírito que está sendo criado. Nesse momento que o espírito chega nesse terceiro plano, ele está sendo nutrido pela energia pura cristalina, né? Então, esse espírito, como base, ele vai ter uma energia pura cristalina. Ai, mas e quando ele encarnar? Porque o que que acontece? Os signos não possuem esses elementos. Não tem problema. Você vai estar ali dividindo junto, né, com o seu elemento base, que é o elemento da sua criação, você vai estar ali junto com o elemento do seu físico, da sua matéria, tá bom? Então, assim, muitas das vezes, vamos supor, um exemplo de mim, né? Eu nasci, o meu espírito foi criado e foi purificado sob a dimensão igníea. Então, como base, eu sei que eu tenho o elemento fogo no meu ancestral, no meu espírito base. Mas aí, nesse ano, aí encarnei. Aí quando que eu encarnei? Eu encarnei justamente na época que o signo de Escorpião estava aparente. Então eu vou ter uma contradição, porque Escorpião é o elemento da água. Então eu nascerei, né, nessa encarnação como um ser de duplo elemento, como ancestre o igíneo, né, e também o encarnativo aquático, tá certo? Então assim, mas por que que aconteceu isso? Fogo, vocês sabem o que são. Seres extremamente enérgicos, seres extremamente explosivos, seres extremamente expressivos, né? E o que que acontece com tudo isso? O mosquito picou minha orelha, pessoal. Então, assim, o que que acontece com tudo isso? Se você já tem isso como a sua base, imagina você encarnando nessa base também. Você nasce sob o signo de Leão, por exemplo. Você vai nascer também com o elemento fogo. Você vai ser daquele tipo que nem estopim você vai ter. Cantaram perto de você, você explode, né? Então, assim, como a gente fala que o Criador, antes de ser bom, ele é justo, então é para isso mesmo, para controle, para você aprender coisas e tudo mais, para depois, mais para frente, você se tornar um ser totalmente equilibrado, um ser totalmente dentro de si, né? Então, assim, meu espírito saiu, né? Passou pelo primeiro plano da vida, o segundo plano da vida, que estão nos vídeos aí de trás, entrou no terceiro plano da vida, que é o plano energético, ok? E o que que ele vai fazer? Ali ele vai ser alimentado por um tempo X, que ninguém sabe, mas ele vai ser alimentado onde os seus chakras serão criados. Chakras esses que começarão a absorver e a expulsar energias que estão ao seu redor, tá certo? Então, nesse momento, nosso espírito praticamente já é formado, mas estamos num formato de um elemental, ok? Estamos no formato de um elemental. Então quer dizer que fomos elementais em algum tempo da nossa vida? Sim, claro, pode ser. Como pode não ser, tá certo? Vai depender, né? Vai depender do que se desprende para fazer. É aptidão, tá, gente? Não tem nada a ver com evolução, nada. É aptidão.
Então, em um determinado tempo da minha vida, eu posso ter sido um elemental do ar, ou um elemental do fogo, né? E evoluir, porque todo mundo sabe que o elemental, ele possui instintos como um animalzinho, tá? Então, assim, ele não tem raciocínio, ele tem instinto, tá? Então, ele segue o instinto do que esse elemento fala. Então, se você tem ali um elemental do fogo, certo? Qual é o instinto dele? Purificação, destruição, né? É a purificação pela destruição. E tanto faz. Ele vai seguir o plano dele. O lugar, o ambiente tá quente, já tá propício a isso, vamos pôr fogo em tudo, tá? E aí esse elemental evolui, vai indo até uma hora que ele começa a ter um pouco de consciência. Quando ele entra nesse estágio de consciência, ele começa a cair, né, para um outro plano, que daí a gente vai entrar, que é o quarto plano da vida, tá certo? Mas esse vai ficar para outro vídeo. Pessoal, antes de mais nada, se vocês gostaram, eu tô resumindo bem, gente, porque se eu for falar tudo, é horas e horas de vídeo, tá certo? Mas eu tô resumindo bem. Se vocês querem mais, se vocês fazem, ó, aperta um pouco mais nesse plano que a gente viu no vídeo 3, 4, 5, 6, 7, vamos apertar, tá bom? Mas o mais importante de tudo isso é vocês estarem participando, entendeu? E a gente conhecer juntos, tá certo? Compartilhe o vídeo, dá um like e estamos juntos, tá certo? Axé, pessoal. Fiquem com Deus.